Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando. Se puder, dá uma força aí pro amigo aí. Se inscreve aqui no canal Vascanários. Bom, hoje lá nos meus comentários, né, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok, o mesmo cara, né, disse assim pra mim, bom mesmo era o associativo, né, 24 anos de sofrimento. E eu respondi, obviamente, né, com inteligência, dizendo não, jamais eu disse que o associativo foi melhor, ao contrário, né. Nunca fui a favor da transformação do futebol em SAF, porque haveria um plano B para isso, né? Gestão boa, né? Gente competente, mas concordo com um rapaz associativo ruim, péssimo, 24 anos aí, né? 23 anos sem conquistas importantes, apenas a Copa do Brasil em 2023, né? No resto, como já falei, um carioquinho em 2003 e 15 e 16, né? 3 carioquinhas esse tempo inteiro aí, várias vergonhas, né? Vários vices, várias eliminações para times pequenos na Copa do Brasil, vexame aí contra o Flamengo, vexames contra o Criciúma, que também foi forte, só que ninguém fala porque não é perder para o Flamengo não pode, mas perder para o Criciúma pode. 4-0 para o Criciúma, né? Aí pode, né? Isso é uma vergonha, né? O associativo não é melhor. Não se mostrou melhor do que está agora, né? Infelizmente, mas tentando mudar a situação, né? O associativo não se mostrou melhor do que é agora, né? Nesses 23 anos. Mas a gente tem que pensar para frente. Não é porque foi ruim para trás, está ruim agora e que a gente tem que deixar o que está ruim. Tem que tentar melhorar. Associativo ruim em 23 anos, 2 anos de SAF agora ruim também, então vamos melhorar. Vamos pensar para frente, vamos olhar para frente, né? E 3 saídas se colocam aí, né? Transformação, né, novamente em associativo, vai depender de eleição, né? Referendo do sócio, isso é importante, né? Eu vejo aí o Mário Frias, Sérgio Frias dizendo aí nas entrevistas que tem que voltar para o associativo, blá blá blá, o sócio que tem que decidir, né? Não é por aí não é de assodamento outra vez, né? Tem que perguntar ao sócio vai querer ou não, né? Eu fui contra a transformação do futebol do Vasco em SAF, né? Mas o sócio quis assim, né? Os influenciadores fizeram essa transformação aí, né? Então tem que perguntar para o sócio. Então tem essa possibilidade, esse primeiro viés, que é a volta ao associativo, sem tecer comentários do que eu penso por enquanto. A possibilidade 2 é o Vasco se manter majoritário na SAF, né? Ou seja, a SAF, a 777 hoje teria em tese 70%, não tem, só tem 31%, porque não integralizou os outros 39%, e o associativo pegando aí pelo menos 51% para se tornar majoritário. É a segunda saída. A terceira saída, melhor, a terceira possibilidade, né? E a terceira possibilidade é manter como está. Vasco 30% e o próximo adquirente, né? Que vieram a comprar as ações da 777, judicialmente ou por acordo, comprando 70%, vai se tornar majoritário e o Vasco vai permanecer como minoritário. Então são 3 saídas possíveis, 3 possibilidades, não há outra forma, né? Então respondendo ao meu amigo aí, não, em momento algum eu disse que era melhor associativo, né? Seria sim se tivéssemos gente competente, né? Porque naquela época todo mundo tinha medo de Eurico, né? Os ratos, as cobras não saíam, né? Mas aí ele morreu e eles começaram a sair, né? Criaram aí grupelhos, né? Para tentar aí abocanhar o Vasco de novo, porque é algo que dá dinheiro infinito, né? São 25 milhões de torcedores, não tem como a gente chegar aqui e dizer que não, são 25 milhões de torcedores, né? Quem viaja no Brasil, como eu viajei aí, advogando, fazendo audiência para cima, para a torta direito, sabe que o Vasco é um monstro, né? O que mais tem aí torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil e pelo mundo, né? Então, respondendo ao nosso amigo lá, não, associativo seria, se tivesse gente competente, né? E a gente não teve durante 23 anos. Mas aí, antes de falar aqui no tema que eu queria falar, né? Até pegando um gancho aqui, né? O Vasco reclamava muito que o Vasco tinha que ter profissionais, né? Tinha que ter profissionais, amadorismo, blá blá blá, concordo. Só que não adianta você botar profissional, ou seja, a gente que recebe para trabalhar é ser incompetente. São coisas diferentes. O Vasco não entendeu que profissionalismo é colocar os melhores para trabalhar lá, né? E a gente não colocou os melhores para trabalhar, né? Vê aí, Paulo Brax,
Alexandre, fugiu agora o Matos, Alexandre Matos, diretores técnicos, né? O senhor Lúcio de Mello, né? Patético aqui a atuação dele, né? O próprio Lúcio Barbosa, né? Todos aí estavam adstritos a 777, né? E cadê profissionalismo? Eram profissionais? Ah, e tem mais, repito aqui, não é só ser profissional que é bom, pode receber dinheiro, ou seja, ser profissional e ser incompetente, que é o caso de todos esses que eu falei aí, pelo menos atuando pelo Vasco. No segundo momento, eles podem ser profissionais, podem receber e blá blá blá, mas não para o Vasco, não ser para o Vasco uma coisa boa. E não eram, né? O Vasco tem que parar de dizer o seguinte, o torcedor que não pensa, não, a gente tem que virar, botar profissionais, mas profissionais para ajudar o Vasco, não para ajudar a 777, como ficou lá, né, o tempo inteiro, só se pensando nela e não na gente, né? Então, voltando para cá, esse é um ponto interessante, né? Agora, entrando num ponto interessante, né? O Fábio Azevedo ontem, eu bato muito nessa tecla aí, né? Porque eu tenho que bater nos influenciadores que estão destruindo a imagem do Vasco. Atenção vascaínos tipo Flávio Dias, Dieguinho, Fábio Azevedo, né? Edmundo também, né? Fala uma porrada de asneira. Inclusive agora já está começando a bater de frente com o Pedrinho em alguns pontos, né? E tem mais aí, Mário Coelho, né? Esse é um bopalhão de marca maior, né? Então, eles perguntam assim, não, a 777 honrou com tudo até agora. Não honrou com tudo até agora. Já soltei um vídeo aí, né, falando sobre isso exaustivamente, né? Vou até repetir rapidamente, né? Ano passado eles aportaram um valor que tinha que aportar, mas pegaram de empréstimo, então não houve aporte integral. Rasparam os cofres, né, assim que perderam o liminar. Não entregaram os documentos para a perícia, para fazer a perícia por mando do juiz de piso, quando o Pedrinho obteve a liminar, né? Não pagaram o direito de imagem, que vencia numa segunda-feira, e só na quarta eles perderam o contracionário, né? Devem uma fortuna aos escritórios de advocacia que contrataram 777 Salgado para evitar ações para não transformação do futebol do Vasco em SAF e depois para impossibilitar a 777 de adquirir as ações do Vasco. E por fim, né, tudo que fizeram aí, 3,5 bilhões de reais, né? E por fim, várias situações, né, não foram submetidas ao Conselho Fiscal, né? No associativo, tudo tem que ser reportado ao Conselho Deliberativo, né? Ao Conselho Deliberativo, ao CD, e na SAF tudo tem que ser reportado ao Conselho Fiscal, ao CF, então não tem jeito. Então tudo isso aí, né, está inadimplente, né? Sem dizer, né, que agora, daqui para frente, vamos saber as outras coisas, aí sim, o que aconteceu pré-venda, venda e pós-venda, né, dessa empresa patética que adquiriu as cotas do Vasco aí. Então vamos analisar aí, assim que as conclusões vão começar a ser soltadas aqui por mim, inclusive, né, assim que obtivermos posicionamentos do Conselho Deliberativo, das conclusões que forem tomadas aí a partir da apuração, né, administrativa do dito Conselho, e vai ter aí fatalmente, né, alguma coisa ligada à investigação policial. Vamos aguardar, né? Então, já falei aqui das possibilidades, voltar para associativo, SAF do Vasco com associativo majoritário, ou continuar tudo como está, Vasco minoritário, e a empresa que vier a adquirir as cotas da 777, que está quebrada, que está falida, né? Que não vai ter, não teria como pagar o aporte, né? Então seriam as 3 saídas possíveis aí para a gente aqui pensar nessa situação, né? Outra coisa, Lúcio Barbosa saiu ontem, Kátia saiu também, Kátia Barros, eu acho, né? Kátia dos Santos saiu ontem, não sei o quê, Vasco vai acabar, não sei o quê. Pode ser também, eu não sou leviano para dizer, nunca fui leviano, que é o recado da 777, ó, tô saindo fora, não tem nem mais como pagar o salário desses dois aí, perdi, tô saindo fora. Há uma possibilidade também. E outra coisa, já expliquei ontem, né? Estavam sem função. Como que o Pedrinho toma o controle acionário da Vasco SAF e deixa lá 2 caras, né? O Lúcio Barbosa e a Kátia dos Santos, da 77 trabalhando dentro da Vasco SAF com o controle acionário agora do Pedrinho. Não tem lógica isso, né? Inclusive o Pedrinho obrou errado. Ele tinha que demitir esses 2 caras no dia seguinte, quando o Vasco obteve a liminar, e não aguardar, né, uma demissão desses caras. Fatalmente, também que a gente não é bobo, né?
pode ter aqui, pensar na seguinte hipótese: o Pedrinho não quis pagar multa rescisória para ninguém, porque quem paga o salário deles fatalmente é o Vasco SAF, né? Apesar de eles serem fechamento da 777 e mais. Na própria quarta-feira, quando o Vasco obteve a liminar, já falei isso aqui em outros vídeos, né? O Lúcio Barbosa já sabia que o Vasco poderia perder, que a 7777 poderia perder o concessionário. Por isso não pagou na segunda-feira, 2 dias antes, o direito de imagem, né? Ou seja, porra, se eu perder a liminar aqui, sair do concessionário, eu não pago. De forma canalha fizeram isso e não pagaram realmente, né? Bom, o Medel estava sem chão no Vasco, né? Vinha jogando de forma ruim há um tempo já. Vamos parar com essa história de sonhar e tal. O Felipe, não, e o Pedrinho, não, ele pode ser titular contra o Palmeiras, blá blá blá. Não, o ciclo do Medel acabou no Vasco, como acabou com outros muitos aí que recebem alto demais os valores e não estão rendendo. Eu não posso pagar o Medel, né, que veio para ser volante e atuar como zagueiro baixo, 800 mil, não tem como, né? Que se mantenha por agora, que a gente tem aí João Vitor e Maicon, né? Saiu o Medel, o Rojas não tem chance e o Léo tem que dar um tempo, ele falando demais. O Maicon também me falhando, né? Eu até digo assim, por que a perseguição maior contra o Léo e não contra o Maicon? Não sei também. Só que o Léo vem falhando mais vezes, né? Sendo que o Maicon também falhou demais, né? Então o João Vitor seria o zagueiro pela direita e aparentemente o Maicon não joga pela esquerda, então seria com 2 zagueiros a questão de colocar o Léo por não ter outro, adaptar o Rojas, colocar o Zé Gabriel, não sei, Vasco é uma bagunça, né? A gente não ouve falar em momento algum de gente que vai entrar, dizem que é uma estratégia, não comunicar nada para ninguém, que se comunicar algum outro time vai em cima para pegar, o Vasco e blá blá blá, toda essa pasmaceira aí que a gente ouve falar. Agora, para fechar aqui o vídeo, que ele está machucado, só tem o Léo Jardim, né? Paulo Henrique é o menos pior na marcação, apoia nada. Pumita não dá para jogar mais com esse cara, perdeu o foco aqui no Vasco, né? Se é que um dia teve, né? Zaga, acabei de falar, estamos mal demais. Só temos o João Vitor e o Maicon, né? Minimamente aí, razoavelmente, o que temos, né? Léo muito mal, o Medel saiu, o Rojas não tem chance, né? Na lateral esquerda, o Piton, né? Que é um zagueiro, um lateral que poderia dar mais profundidade, mas não dá, ele vai só ter a linha da área adversária e cruza, né, uma jogada manjada. O Vitor Luiz a gente não sabe porque não joga, né, e aí vem aquele batalhão aí de volantes que não dão um, né, Sforza, Galdames, Cocão, Zé Gabriel. E outra coisa, eu não tenho problema algum de dizer, né, quando eu fui estudar um pouco os jogos do Galdames e tal, realmente, o Galdames ele só rende um pouco mais para frente, e sem marcar muito, né? Olha que incongruência, a gente trouxe um volante de marcação e ele melhorzinho joga mais para frente sem marcar tanto, né? E é um cara que faz poucos gols, então é até indescritível, né? Antagônico falar uma porra dessa. Como é que você descreve o Galdames? Eu não sei descrever o Galdames, né? É um volante que não marca e não faz gol, né? É complicado demais. O Sforza tem o potencial, vi aí alguns babacas dizendo, né? Para colocar ele mais avançado, né? Escalação contra o Palmeiras, Hugo Moura, Cocão, Sforza e Paia. Que loucura é essa? Qual a competência que o Sforza tem para ficar mais avançado? Pelo amor de Deus, é mais fácil, ruim de tudo, colocar o Cocão mais adiantado, né? É o que a gente tem por aí. E já digo de antemão aqui que o Paia não joga, infelizmente o Paia não vai jogar contra o Palmeiras. E no meio de campo, aquela mesma brincadeira, né? Adson é um falso meio de campo, Paia também é um falso meio de campo, né? A gente não tem meio de campo, não tem meio de campo. Quem é no meio de campo do Vasco aí? Não tem. Paia joga pela esquerda lá escondido, Adson, se bobear, poucas vezes ele traz para o meio, mas sempre na ponta direita, e o Verratti é o matador. A gente não tem meia, né? E tem que jogar assim, como joga diferentemente. Não sei, a gente não tem jogadas pelo meio. Vimos aí o mesmo de sempre contra o Flamengo, aquela lambada que a gente levou, porque era um deserto no meio de campo, por onde deitaram e rolaram, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, né? O Vasco com dois zagueiros, né? Com 2 volantes que não ficavam junto da zaga, porque a zaga entrava na área, né? A zaga ela tem que subir um pouco para ficar junto com os volantes, para não ter um buraco, não, mas a nossa zaga entrava, né? E os volantes, ao invés de ficar aqui
dando combate na entrada da área. Claro, a gente jogou numa linha média ou linha baixa às vezes, de vez em quando ele subia um pouco, e aí ficava esse buraco aqui forçado, né? Tanto pela entrada da zaga na área, ficava um buraco aqui na entrada na meia-lua, quanto pelos volantes, os dois, Sforza e Galdames, subirem a marcação para tentar roubar a bola, e jogaram aqui os três em rodízio. Ora o De La Cruz, ora o Arrascaeta, ora o Gerson e mais, né? Várias vezes colocaram os caras para trás para buscar o jogo, né? Ou seja, chamavam o Sforza, chamavam o Galdames, às vezes até o João Vitor subia para dar combate lá em cima. Foi o que aconteceu no lance da expulsão, né? Não manteve posição, mal posicionado. A Arrascaeta pegou a bola, só vingando, levou uma porrada do João Vitor, expulsão, jogamos com o segundo tempo inteiro, foi aquele desastre, né? Bom, vou soltar mais um vídeo aí, né? Porque o Fábio Azevedo insiste em colocar temas ridículos, né? Agora foi o seguinte, SAF associativo, eu vou ter que falar sobre isso, né? Não tem jeito, né? Aqui é a defesa do Vasco e abrir os olhos, né? Abertura de olhos aos sócios torcedores que não tem tempo e não tem saco de estudar o Vasco, porque o Vasco não é para quem acredita não, o Vasco é para quem tem culhões, né? Porque atualmente é muito difícil ser vascaíno, né? Mas eu tô aqui, não desisto. Se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, sininho aí para receber notificações, dê um like, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.